Vai começar? Queremos nessa manhã cumprimentar a todos os nossos irmãos que nos acompanham com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos aqui para mais uma vez juntos estudarmos a palavra de Deus, a que nos foi proposta nessa manhã, e queremos convidar a todos neste momento para que possam, junto conosco, meditarmos na palavra do Senhor e observarmos aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Queremos, nesse instante, convidar os irmãos para pegar a sua lição. Você, onde quer que você esteja, que Deus lhe permitiu fôlego de vida, para que nessa manhã pudesse ter discernimento, ter a oportunidade de agradecer a Deus. Gostaria que você nos acompanhasse no momento que passa os moradores do mundo, momento de dificuldade, de incerteza, insegurança, a verdadeira falta de paz. Contudo, essa pandemia que está impactando o continente, ela é simplesmente uma espécie de um gênero chamado perseguição, aflição, que Jesus fez referência lá no passado. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci o mundo. É importante que ele venceu o mundo, e a prova, a segurança que traz essa palavra, que tendo o Senhor vencido o mundo, Ele continua conosco, Ele está conosco, não nos deixou órfãos, segundo a sua palavra. Assim eu quero te dizer nessa manhã, para que você não se apavore, fique tranquilo, confie em Deus, porque aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanece para sempre. Mesmo porque, meu amado irmão, minha amada irmã, o nosso descanso não é aqui, a nossa pátria não é aqui. O Senhor disse na sua palavra que Ele preparou um lugar e virá para nos buscar, para que onde Ele está, nós estejamos também. Portanto, a nossa pátria não é aqui. Aqui somos forasteiros, aqui somos peregrinos. Nós esperamos aquele que foi e que prometeu um dia voltar para nos buscar. E a razão pela qual, ainda que os ventos açoite, ainda que a tempestade se levanta, com tons de tremendas ameaças, a exemplo do que foi Golias no enfrentamento com Davi, mas da mesma forma que aconteceu com Davi, que as mãos do Senhor foi com ele, dentro da lógica era completamente impossível aquela vitória. Na lógica, aquilo ali seria um suicídio garantido, e Davi, todavia, enfrentou aquele inimigo e foi vitorioso pelas mãos do Senhor. Da mesma forma, nós acreditamos que vamos vencer. Então tenha paz no seu coração, confia em Deus, e a vitória é nossa no nome de Jesus. Nessa manhã vamos ler o tema que nos está proposto, que traz por título: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Está lá no livro de Efésios, no capítulo 2,
do verso 14 ao verso 16, 17, 18 e 19. Vamos ler a palavra do Senhor, do 14 ao 19. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. A verdade prática diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Quero te convidar nesse momento para nós orarmos a Deus, para que o Senhor possa nos abençoar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, te agradecemos no nome de Jesus por mais a oportunidade de estarmos aqui meditando na Tua Palavra, Senhor, e eu quero pedir a Tua bênção sobre todos aqueles que nos acompanham. Senhor, assim como essa transmissão alcança o lar dos irmãos, sua casa, que as Tuas bênçãos, Senhor, que a acompanhem, impactando a vida dos nossos seguidores, para que eles sejam nesse instante, de uma forma plena, abençoada por Ti, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Deus, assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos à lição. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Eu quero dizer para os nossos irmãos que essa lição é bem prática e aborda um assunto que explica a salvação bem de perto. Para a sua melhor assimilação, eu quero, em rápidas palavras, um texto bem resumido e breve, quero que você venha comigo para o Velho Testamento, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 22, no verso 11, eu quero explicar, pelo menos, nós vamos te explicar, e eu sei que em rápidas palavras você vai entender. Por isso eu peço a sua atenção, para que você venha absorver, apreender a proposta desta manhã. No livro de Deuteronômio, no capítulo 22, no verso 11, diz o seguinte: não te vestirás de diversos estofos, de lã e de linho, juntamente.
não te vestirás de diversas estofas, de lã e de linho juntamente. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 28, no verso 6, diz o seguinte: e farão o éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, de linho fino torcido, e de obra esmerada. Isso aqui é as vestes do sacerdote, as vestes sacerdotais, no capítulo de Êxodo, no capítulo 28, no verso 6. E farão a éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e de obra esmerada. Analisando o texto de uma forma superficial, parece ter uma aparente contradição, na medida que o livro de Deuteronômio, no capítulo 22, no verso 11, ele proíbe que o israelita use linho e lã no mesmo tecido. E nós observamos que lá no livro de Êxodo, Deus ordena que as vestes sacerdotais tenha a presença desses dois elementos. Estivemos pesquisando sobre esse assunto, tendo em vista que ele é a explicação dessa lição, e que faz com que você venha compreender de uma forma mais ampla, de uma forma mais profunda, o significado da reconciliação. Nós observamos que a proibição, o nome dessa proibição, escrita no capítulo 22, no verso 11, é conhecido como lei de Chatinês. Lei de Chatinês. O chatinês é exatamente caracterizado pela presença de linho e lã no mesmo tecido. E o israelita, por exemplo, para ele não correr no erro de usar uma roupa, usar um sofá, por exemplo, qualquer um produto, adquirir um produto com essa proibição, ele normalmente tem uma pessoa especialista, uma pessoa que domina a área, que é capaz de avaliar, analisar aquele produto antes e verificar se ele tem chatinês. Portanto, chatinês significa exatamente a presença de linho e lã no mesmo estofo. Isso era eminentemente proibido na Torá. A explicação lógica disso aqui, a própria tradição oral, analisando esse assunto, afirma que a melhor explicação está lá no início, no livro de Gênesis, quando, após a entrada do pecado no mundo, dois irmãos vão oferecerem um sacrifício a Deus, e de repente ali numa proposta excelente, uma proposta que cumpre o nosso papel na terra dos viventes, a inveja entra entre eles, a inveja passa a fazer parte, entra no meio deles, e essa condição acaba convolando em um homicídio, o primeiro homicídio da história humana. E a partir de então, é como se tivesse entrado uma lei no mundo, uma lei que separa esses dois irmãos, dois reinos. Dois irmãos, dois reinos. Observamos que exatamente essa proibição do uso do chatinês, do linho, da lã, no mesmo tecido, porque representa, o linho e a lã representam aqueles dois irmãos que foram separados pela violência lá no início de tudo. E onde é que está a explicação desse negócio? A lei do chatinês, ela faz parte de um chamado estatutos, que são conhecidos como ruquins. São leis de difícil interpretação, porque elas não andam na lógica, ela não segue a lógica. Quando você fala em lógica, você fala em filosofia, e nós temos que lembrar que as coisas de Deus, ela não se enquadra com a filosofia humana, e a lógica
ela não se enquadra na lógica, porque a mensagem que ela traz por trás dos seus textos está além do nosso entendimento, está acima da nossa compreensão. E é exatamente por isso que as coisas de Deus não pode ser compreendida pelo homem natural. Nós observamos, por outro lado, que as leis dos 10 mandamentos, as leis dos 10 mandamentos, elas traziam a lógica, como por exemplo, não matar, não roubar, e por isso era de fácil compreensão. Aqui, nesse termo do chatinês, dessa proibição, então verificamos que a interpretação desse assunto diz respeito, vou ser breve, o que significa você não usar o chatinês? O que significa você não usar o linho e a lã no mesmo tecido? É importante ressaltar que essa regra se aplica na nossa vida hoje. Essa regra se aplica na nossa vida hoje, porque Jesus mesmo disse que Ele não veio revogar a lei, muito pelo contrário, Ele disse que Ele veio cumprir a lei. Você vai ver mais adiante que essa regra se aplica nos nossos dias e com muita preponderância. A ideia de não usar o linho e a lã no mesmo tecido significa não se colocar numa posição que eu venha despertar. Eu não posso praticar um ato, eu não posso ficar numa posição que venha despertar um sentimento de mágoa no meu irmão, porque se eu praticar um ato, seja por omissão ou por ação, que venha despertar a mágoa no meu irmão, isso é exatamente eu estar usando chatinês. Na prática é isso aí. Nós temos que lembrar o seguinte: quando eu pratico uma ação, quando eu de alguma forma, vamos ser mais completo, Vamos ser mais completo. Quando por ação ou por omissão, o resultado dessa ação ou dessa omissão venha fazer nascer no coração de alguém a ira, a revolta, a indignação, isso é usar o chatinês. Então notem bem que como essa lei se aplica em nossos dias. E aí vem a pergunta: por que a roupa do sumo sacerdote tinha o chatinês? Porque na roupa do sumo sacerdote usava o chatinês, porque na verdade nós temos que entender que o sacerdote, ele é uma figura de Cristo. O sacerdote é uma figura de Cristo. O sacerdote, a lei, ela é como um retrato, ela é uma figura, ela é um tipo, e na verdade Cristo é o antítipo, Cristo é o verdadeiro, Cristo é o real. E nós observamos, portanto, que na roupa do sacerdote tinha e era permitido, aliás, foi o próprio Deus que ordenou isso aí. Por quê? Porque o sacerdote usava sangue do sacrifício. O sacerdote estava constantemente lidando com sangue, e a presença desses dois elementos na roupa do sacerdote, do sumo sacerdote, significa reconciliação. A presença desses dois elementos, portanto, na roupa do sumo sacerdote, significa reconciliação. Assim, o sumo sacerdote dos bens futuros, aquele que, segundo as escrituras, da ordem de Melquisedeque, o que acontece? Ele morreu, enfrentou a cruz do Calvário, e morreu. Se ele tivesse morrido e não tivesse acontecido nada, irmãos, meus amigos, nós seríamos os mais miseráveis que existe, sem dúvida alguma. Mas o negócio é o seguinte: ele morreu, só que depois de 3 dias ele ressuscitou. E ele ressuscitou para não morrer mais. Por isso é feito primícias dentre aqueles que dormem. Ele foi o primeiro. Ele ressuscitou para não morrer mais. E quando ele ressuscita, é aí que ele vence a morte. O triunfo sobre a morte está na ressurreição dele. Ele ressuscitou e aí está a vitória sobre a morte. E como sumo sacerdote, ele não ofereceu, a exemplo dos sacerdotes,
que estamos se referindo aqui na lei, que oferecia o sangue de animais, ele ofereceu o seu próprio sangue. O seu próprio sangue na sua roupa é o sinônimo da lã e do linho junto, é a reconciliação. Aqui está a explicação, por exemplo, quando ele fala para Nicodemos que necessário vos é nascer de novo. O Senhor Jesus, através do seu sangue, ele faz com que os dois irmãos separados, lá no passado, pela inveja, pelo ódio, pelo homicídio, voltem a viver juntos. Se esses dois reinos, dois reinos, dois irmãos, dois mundos se antagonizam entre si, agora esses dois povos, judeus e estrangeiros, deixam de ser judeus e estrangeiros e passam a ser um só, um terceiro povo, um povo diferente, um povo separado para Deus, através do sangue de Jesus. Aqui está a maravilha, aonde os dois irmãos voltam a viver juntos, os dois pais voltam a reinar entre os dois irmãos. Aqui há a possibilidade de retornarmos ao estado coantes, à condição antes do homem ter caído em consequência do pecado. Fizemos essa abordagem rápida, e agora você vai ver que é bem mais fácil você entender o que está escrito nessa lição. Cada ponto nós vamos citar um exemplo disso que nós acabamos de falar. Nesse primeiro ponto, olha só, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Quer dizer, a inimizade é exatamente eliminar a proibição do uso do chatinês. Quer dizer, eliminar como? Não é porque como que ele vai eliminar isso aqui? Cumprindo de que forma? Ora, se a proibição significa que eu não tenho que me colocar numa posição em que eu venha despertar a fúria em alguém, que eu venha despertar um sentimento de mágoa em alguém, o que é que significa? Que eu tenho que adotar comportamentos que sejam aprovados diante de Deus. E nós observamos o seguinte, que alguém só é possível fazer isso desde que ele seja transformado através do Senhor. A parede da separação entre os homens, trata-se de uma analogia com as muralhas, analogia, note bem, a muralha do templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio, quer dizer, e o pátio dos gentios, havia um muro de pedra, com a proibição de acesso aos estrangeiros. É a muralha da circuncisão, eu vou chamar aqui. Nós abordamos em lições anteriores que a circuncisão é uma obra feita na carne, feita na parte física. E essa muralha da circuncisão, como bem assegurou o doutrinador, o extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Quer dizer, ali havia uma muralha que separava os judeus prosélitos, dos demais estrangeiros, e das demais pessoas que não podiam chegar até aquele local. É aquela divisão entre os povos. Aliás, essa história de muralha é bem conhecida. Quando nós falamos em muralha, nós vamos pensar, por exemplo, uma muralha entre as Coreias. Nós vamos pensar a muralha de Berlim, não é? E muitas outras muralhas que existem por aí, a exemplo, né, que provocam separação. Então aqui nós vemos o autor fazendo analogia dessa muralha da circuncisão que existia no templo com a muralha que existia separando o homem de Deus e separando judeus dos demais moradores do mundo.
a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que Cristo foi derrubado, que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Esta barreira era tanto literal como espiritual. Literal porque separava os dois povos, e espiritual porque a Bíblia diz que os olhos de Deus não estão vedados, seus ouvidos não estão tapados e suas mãos não estão encolhidas, mas diz que os nossos pecados faz divisão entre nós e o nosso Deus. Notem bem, o pecado é o que divide, é o que faz uma separação, é o que estabelece um abismo entre nós e o Senhor. E só há um jeito de eliminar esse abismo, como nós sabemos, através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós observamos aqui que essa barreira era tanto literal como espiritual. Mas o mérito da cruz de Cristo, por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. A cruz, porque a cruz tinha sangue. A palavra diz que após ser transpassado com uma lança, dali saiu água e sangue. Ele esvaiu, todo o sangue jorrou naquela cruz para purificar-nos dos nossos pecados. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos famílias de Deus e temos acesso à presença do Pai. Pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário. Quer dizer, o sangue de Jesus é a senha para entrar no céu. Nós observamos que é exatamente o que ele disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Então, quer dizer, a ideia de nascer de novo é a ideia de ser regenerado. E quando é regenerado, essa barreira desaparece. Essa barreira que separa a gente, o homem de Deus, ela desaparece quando ocorre a regeneração, que é a verdadeira circuncisão feita na alma, no coração, pelo Espírito de Deus. O conceito de lei e dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: moral, cerimonial e civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. E a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, lua nova e sábado. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstravam a hostilidade deles para com os gentios, ou seja, tudo isso, ritos que consubstanciavam a hostilização, um abismo entre esses dois povos, quer dizer, as demais nações e os judeus. Mas, como nós vemos aqui, revogação da lei dos mandamentos, a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Quer dizer, por que ele veio cumprir a lei? Quando Deus mandou Moisés registrar a veste do sacerdote, quando Deus ordena aquela proibição em Deuteronômio, no capítulo 22, verso 11, que nós já falamos anteriormente, nós temos que entender que aquilo ali eram figuras, aquilo ali era sombra, porque Deus na verdade estava falando de Cristo. O sacerdote, ele representa Cristo. O sacerdote era ali o quê? A foto do verdadeiro, era o tipo do verdadeiro, e o antítipo aqui é o próprio Cristo. E por isso que ele disse que ele veio cumprir a lei, porque a lei estava
o que a lei estava noticiando lá no passado, é que Deus ia eliminar a barreira da separação. Deus ia eliminar, revogar aquilo, e eliminar aquilo que nos causava um dano, aquilo que nos causava e nos causa dano, aquilo que provoca um estrago na vida do ser humano. Com que visão profunda de Davi: o Senhor é meu pastor, né, e nada me faltará. Quer dizer, que visão profunda dentro dessa palavra. Quer dizer, Deus estava anunciando através da lei que Ele iria eliminar a causa. E aqui por isso que Ele diz o seguinte: olha, Ele veio o quê? Ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei, visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, aqui surge o sangue, Cristo cumpre a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Quer dizer, em favor de todos, porque Deus amou o mundo, Deus amou os homens, Deus amou os homens. Aqui Ele inclui todos os habitantes da terra, em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial que resultava em separação entre os judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita, estabelecendo que, se elimina a inimizade, estabelece a paz, estabelece a harmonia, estabelece a oportunidade de vivermos uma vida estável, uma vida na presença de Deus. Vamos ao segundo ponto. O segundo ponto fala, Cristo fez um novo homem pela paz. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada, e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. É importante ressaltar, eu quero deixar bem claro, que o mundo hoje não é uma unidade dessa nova humanidade. O mundo hoje não é uma unidade dessa nova unidade. O mundo, ele está, eu diria, misto. Ele ainda conserva infelizmente, né, essa guerra, essa separação, só que no meio deste povo, no meio de toda essa guerra, existe um grupo, existe um terceiro povo que está aí presente no meio deste povo separado. Porque não podemos dizer que não existe separação hoje, porque não podemos dizer que as pessoas não se colocam em condição que levanta a mágoa no seu irmão. Isso é o que mais acontece. Enquanto nós ouvimos falar em corrupção, por exemplo, enquanto nós ouvimos falar em furto, roubo, enquanto nós ouvimos falar em homicídio, enquanto nós ouvimos falar em inveja, enquanto nós ouvimos falar em ódio, e tudo aquilo que nós vivemos no mundo, pecado, enfim, pecado, uma miséria total, as pessoas estão colocando nessa posição que se provoca a mágoa no outro. Pessoas que se colocam no caminho do outro, vai provocando, até que aquilo acaba em morte, e muita destruição. Quantas pessoas que morrem agora por causa da corrupção? Quantas pessoas que morrem agora estão perdendo as suas vidas por causa do ódio, da ira? Isso é a separação. Só que no meio do mundo contaminado, do mundo que está entregue ao pecado, todo dia, cada dia o pecado aumenta o seu teor, a sua força. Existe um terceiro povo. A cada dia eu dou graças a Deus, eu glorifico a Deus, eu sinto uma alegria muito grande na minha alma, porque eu tenho certeza que no meio desse marasmo de guerra, no meio dessa revolta, desse confronto para lá e para cá, existe um Deus que trabalha dia e noite, e a cada dia Ele está tirando alguém do poder de Satanás e trazendo
para esse terceiro povo, esse povo que já entre ele não há mais separação entre gentios e judeus. Entre esse povo é um povo separado para Deus, e é exatamente esse povo que ele vai vir buscar muito em breve. Então olha bem, de forma geral, a paz é a descrição de boas relações. De forma geral, a paz é a relação de descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Vamos dizer assim, a paz, né? A palavra shalom. A palavra shalom, na verdade, ela exprime muito mais do que isso: ausência de guerra, muito mais do que a tranquilidade. A palavra, ela exprime ter saúde, ser próspero, estar bem. Nós observamos que na passagem a preço, o apóstolo ressalta que a paz conferida por meio de Cristo, quer dizer, o apóstolo destaca que a paz é conferida por meio de Cristo. Nós vamos ver mais adiante que ela não só é conferida por meio de Cristo, mas Cristo é a própria paz. Cristo é a própria paz, né? Na sua morte na cruz, ele desfez a inimizade. Quando se desfaz a inimizade, considerando a paz como a ausência de conflito, dissipa a inimizade, surge ali a paz. Sua morte na cruz desfez a inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Quer dizer, os dois elementos, o linho e a lã na roupa do sacerdote, representando a reconciliação. Quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele está consumando tudo. Ali ele está eliminando em definitivo, tudo aquilo que constitui a inimizade entre o homem e Deus, e eliminando a inimizade entre os homens. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a paz. Quer dizer, ele não só veio trazer a paz, ele é a própria paz. Cristo é a própria paz. Para te fazer entender isso aqui, eu quero te levar a um outro texto da Bíblia, onde ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu vou deixar de lado o caminho e a vida e vou me deter na verdade. Ele diz: eu sou a verdade. O que é verdade em hebraico? Verdade em hebraico é a palavra emet. A palavra emet, ela é formada por três letras. Ela é formada por um aleph, um mem e um tav. Quer dizer, o aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, o mem está no meio do alfabeto e o tav é a última letra. E o significado de verdade em hebraico é exatamente isso: aquilo que tem início, meio e fim. Aquilo que tem início, meio e fim é o quê? Emet, então é o quê? É algo que é completo. Aquilo que é completo é pleno. Quando ele disse eu sou a verdade, ele está dizendo que ele é a plenitude. Quando Paulo diz que ele é a nossa paz, quando ele é a nossa paz, paz significa plenitude. Paz significa plenitude. Então o próprio Cristo é a paz, porque Cristo é o único que pode oferecer plenitude em todos os sentidos. Cristo é o único que pode oferecer saúde. Cristo é o único que pode oferecer paz propriamente dito. Cristo é o único que pode oferecer estabilidade, ou seja, quem está com Cristo é capaz de deitar no ninho de escorpiões e dormir como uma criança no seio da sua mãe. Grande exemplo disso nós vamos ver lá
Sadraque, Mesaque e Abednego, prestes a serem lançados numa fornalha de fogo, e eles estavam sendo exigido que ele se curvasse diante de uma estátua do rei Nabucodonosor. Ele disse: saiba, ó rei, que nós não curvaremos diante dessa estátua, nem diante de ti, porque o nosso Deus a quem servimos nos livrará da sua mão e dessa fornalha de fogo. Então olha só, o nome disso é paz. Essa é a paz plena, essa é a paz, o verdadeiro shalom, né? O que shalom representa, a plenitude, aquilo que é completo. Quer dizer, eles tinham certeza de uma coisa: o Deus de Israel os livraria daquela fogueira. E vou dizer mais, conforme as próprias palavras dele, eles estavam satisfeitos de uma coisa: ainda que Deus não os livrasse daquela fogueira, eles poderiam morrer ali queimados, mas eles não negariam a sua fé. Isso é a coisa mais bonita em um servo de Deus. Por quê? Aquilo que nós falamos com vocês no princípio. Porque a nossa morada não é aqui, o nosso descanso não é aqui. O que aconteceu? Eles foram tranquilos, estavam tranquilos, não estavam desesperados, não estavam numa situação terrível. Alguns minutos antes de serem lançados da fogueira, desceram tranquilos, e Deus os guardou. Deus os guardou, e o fogo não teve poder sobre eles. Isso é o resultado de paz. Paz, no seu sentido, que a Bíblia nos diz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Quando Cristo habita em alguém, Ele proporciona a presença de Cristo, a presença de Deus na vida de uma pessoa, proporciona para ela a verdadeira paz. Esse mesmo servo de Deus que escreveu essa carta aos Efésios, eu acredito que a minha alma se alegra ao meditar nessa palavra. Acredito que aqueles que o assistiam alguns instantes antes de enfrentar uma guilhotina não conseguiam entender o que se passava na vida dele. Uma pessoa que estava diante dos seus algozes. Dentro de alguns instantes, o seu pescoço ia ser decepado do seu corpo. Mas o apóstolo Paulo, o seu rosto brilhava. Aleluia. 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 O seu rosto brilhava, porque ele tinha certeza que, dentro de instantes, ele estaria nos braços de Deus. Aleluia. A nossa humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora utilizavam para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era Cristo, e por meio de Cristo, a partir desse ato, surge uma nova humanidade. Lembrem-se que eu falei de um terceiro povo, e esse terceiro povo é esse aqui, ó, a igreja. A partir desse ato surge uma nova humanidade.
a igreja onde não há circuncisão, não há incircuncisão, não há incircuncisão, foi Cristo que criou esse novo povo fazendo a paz. Nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas, a etnia, a classe social desapareceram. Aqui está a verdadeira interpretação que traz o Talmud para a presença de Cristo, para o Messias, aquele que dissipa, que elimina a inimizade, e que Paulo está afirmando aqui. Paulo está afirmando através dessas palavras, ele está explicando exatamente isso. Cristo pela cruz, reconciliados com Deus no corpo, e era profundo conhecedor da lei. Paulo, que era profundo conhecedor da lei, ele explica com clareza para nós: Cristo fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição, de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo e ossos na ponta. Em seguida era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa e entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva, que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz. Olha bem, olha bem. Quando ele morre, quando ele ressuscita, ele cria a senha para nós entrarmos nos céus. Através do seu sangue, nós somos regenerados. Cremos e somos regenerados, isso é de graça, ninguém paga nada por isso. O preço já foi pago lá na cruz. Nós somos transformados. Aqui está o que ele disse para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. A mensagem da cruz, portanto, apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Porque aqui tira a parede que nos separava de Deus. O grande sinal aconteceu, que naquele momento, quando ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, disse a palavra de Deus que o véu do templo, aqueles que viram testemunharam, o véu do templo se rasgou. Quando o véu se rasgou, está dizendo que a muralha que nos separava de Deus agora cai por terra, desde que, evidentemente, nós entremos por Cristo. Porque infelizmente, assim como a muralha estava no templo de Jerusalém, a muralha está na vida de muita gente. Muitas pessoas têm muralhas em suas vidas. A muralha está nos olhos, a muralha está no coração, a muralha está no preconceito. A muralha, ela está presente em muitas vidas, escravizando-as, destinando-as ao fogo eterno da perdição. Contudo, aqui está a palavra nos noticiando que há uma porta aberta. Pelas chagas de Cristo existe uma porta aberta, que nós podemos deixar para trás esse velho homem, nós podemos deixar para trás todo o sentimento de ódio, de corrupção, de pecado e tudo aquilo que desagrada a Deus e os homens, e seguir firmes, entrarmos por essa porta, porque Cristo é, sem dúvida alguma, a porta da reconciliação. Somos reconciliados na cruz, em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o
propósito de Cristo, o objetivo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo denominado igreja. Somos reconciliados num corpo. Esse terceiro corpo, considerando judeus, um corpo, considerando gentios, um corpo. Então, dois corpos diferentes, dois corpos separados pelas muralhas da circuncisão. Judeus circuncidados, gentios incircuncisos. Mas aí, em Cristo, faz um terceiro povo circuncidado, não fisicamente, mas circuncidado na alma, circuncidado no coração. Um terceiro povo. E esse terceiro povo é o terceiro corpo, e esse é o corpo de Cristo, porque Cristo é a cabeça desse corpo. Cristo é a cabeça desse corpo. Esse terceiro corpo é a igreja a quem ele vem buscar. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, por causa dos pecados, estava sobre nós. Foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. Quer dizer, um pouco antes dele render o seu espírito ao Pai, ele cita as primeiras palavras do Salmo, e diz o seguinte: Eli, Eli, lama azevtani. Quer dizer, ele está dizendo, quando ele fala isso, Eli, Eli, lama azevtani, ele está dizendo que ele é o Messias. Ele está noticiando para o mundo que ele é o Messias. Ele é o cumprimento da lei. E que ele está agora prestes a dissipar a muralha que divide o ser humano de Deus. Ele está prestes a consumar o ato que vai nos permitir voltar a Deus, voltar à missão a que Deus nos criou. Que você possa meditar nessa palavra, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nesse instante nós queremos orar por todos vocês que estão nos acompanhando, independente de onde você está. Eu quero te lembrar que o nosso Deus, ele é onipresente, da mesma forma que ele está conosco aqui no interior do templo da Assembleia de Deus, do município de Baixo Guandu, estado do Espírito Santo, Brasil. Ele está com você em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do universo, onde quer que você estiver, ele está aí perto de você. E nós vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa oportunidade. Rogo a Ti, ó Deus, que abençoe esta palavra na vida de todos aqueles que a ouviram e daqueles que irão ainda ouvi-la. Todas as pessoas que nos acompanham, Senhor, eu rogo a Tua bênção, Senhor, que a Tua paz, que as Tuas mãos, Senhor, esteja sobre eles, decretando a paz, decretando a saúde, decretando a vitória, a salvação na vida de cada um, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.